Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós queremos falar sobre a santidade de Deus e a sua justiça e a sua ira. E quero começar por esse texto, pela história de Uzá. Observamos que o Senhor, queridos irmãos, Ele deu vitória ao povo de Israel, libertando o povo e conquistando a cidade. Nós lemos aqui o capítulo 5, podemos ler o capítulo 5, que fala como Deus, ele deu sabedoria e ele deu estratégia para Davi, para poder vencer os inimigos e conquistar a cidade, a qual ele deu depois o nome de Jerusalém. Mas Davi, ele teve que buscar o Senhor. E quando ele buscou ao Senhor para vencer seus inimigos, Deus lhe deu sabedoria, lhe capacitou, lhe deu estratégia, e ele experimentou uma ação divina contra os seus inimigos, porque Israel tinha sido conquistada pelos filisteus e escravizada, oprimida, humilhada. E agora Deus levanta Davi para poder libertar o seu povo e conquistar a cidade. E Davi, após ele obter essa vitória do Senhor, ele faz da cidade o centro de adoração a Deus. Mas como fazer da cidade o centro de adoração sem que a presença de Deus esteja nela? Então Davi decide buscar a Arca da Aliança e trazer, porque a Arca da Aliança ela tinha sido, irmãos, levada pelos filisteus e colocado no templo de Dagom. E nós lembramos que o Senhor criou um caos ali na cidade dos filisteus, fez com que Dagom se prostrasse perante o Senhor. Quando os sacerdotes entraram no templo de Dagom, viu que Dagom estava com o rosto prostrado em terra perante a Arca da Aliança. No outro dia, eles viram que a cabeça de Dagom estava decepada, a cabeça e as mãos, e o Senhor feriu os filisteus, as 5 cidades, com úlcera e com ratos, e uma grande calamidade se alastrou pela cidade e pelos filisteus, e o povo ficaram apavorados e procuraram o conselho dos sacerdotes para saber o que se faria com a Arca da Aliança, o que faria para se livrar daquele mal, porque a mão do Senhor, do Deus de Israel, era pesada sobre ele. Então os sacerdotes começam a dar conselhos para eles, pedindo para que eles fizessem imagem da praga, da úlcera que Deus tinha lançado sobre ele, com o número dos príncipes, e colocasse em carros novos de boi e levasse e se os bois fossem direto para Israel, ele saberia que a mão do Senhor estava sobre ele. E nós observamos, queridos irmãos, que no capítulo 5, os próprios filisteus, os sacerdotes, vão dizer para eles que o Senhor
está acima de todos os homens, que o Senhor está acima de todos os deuses e acima da criação, e que eles não deveriam endurecerem o coração como os egípcios fizeram e como o Faraó, mas que eles deveriam seguir o conselho dos sacerdotes e levar a arca de volta com o sacrifício como expiação pelo seu pecado. E assim eles fizeram. Levaram de volta a arca da aliança e Deus estava voltando novamente para o seu povo. E Davi, ele faz, depois dele obter a vitória, dele libertar o povo de Deus, o desejo de Davi é adorá-lo. O desejo do povo é adorar a Deus. Eles tinham um grande desejo de ter a presença de Deus entre eles. E o Senhor, queridos irmãos, estava reinando sobre Israel novamente. E a gente vê que Davi, ele transporta a arca da aliança da mesma forma que os filisteus fizeram. Então ele faz de Jerusalém um centro de adoração, transportando a arca para lá. Mas é interessante nesse texto como nós vemos Deus entrando na cidade. O Senhor na arca da aliança, todo majestoso, todo poderoso, o grande conquistador, o grande salvador do seu povo, estava agora entrando na cidade, e o que estava vendo? O povo todo estava adorando. O texto diz que Davi, juntamente com o povo, com instrumentos, com hinos, cantava ao Senhor, celebrava ao Senhor. E eles celebravam o rei conquistador, o Deus todo-poderoso, o majestoso Senhor dos exércitos, estava entrando na cidade. Estava agora voltando para o seu povo. Mas observamos que Deus, ele se mostra como um Deus santo. E a forma que o povo transporta a arca da aliança para Israel, ou melhor, para Jerusalém, não era da forma que Deus tinha ordenado. Eles violam a lei, a constituição sacerdotal que Deus tinha estabelecido, porque a arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Deus tinha separado exclusivamente uma tribo para isso, que era a tribo de Levi. E entre a tribo de Levi, ele tinha escolhido uma família específica para cuidar dos utensílios do Senhor, que é da família de Coate. Os coatitas, eram eles responsáveis pelo transporte da arca da aliança. E eles não podiam nem olhar para dentro da arca, e eles não podiam nem tocar na arca da aliança. Deus, ele tinha feito até a arca com argolas e varais, para que o povo, ou melhor, para que essa tribo carregasse a arca da aliança nos ombros. Então eles fazem isso violando a constituição sacerdotal, a lei que Deus tinha dado para o povo, como o povo deveria transportar a arca da aliança. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no capítulo 4 de Número e o versículo 15 do livro de Número. Como Deus espera
Ele diz aqui: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Essa tribo, irmãos, foi escolhida por Deus. E essa família selecionada pelo Senhor. E eles foram treinados justamente para este serviço, que era carregar as coisas sagradas. Então, quando eles desmontavam a tenda, o sacerdote tinha que cobrir, que colocar o lençol sobre a arca, sobre os utensílios, para que eles não tocassem na arca, não olhassem para ela, para não profaná-las. Então eles violam aqui a ordem que Deus tinha dado para transportar a arca da aliança, que é o trono de Deus. E o Senhor, Ele é santo, e nós precisamos entender isso, entender que o Senhor é santo. Israel entendia isso de uma maneira terrível. E o nosso Deus, Ele não é só santo, mas Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. A Bíblia diz que Deus está acima de tudo e de todos. No capítulo 6 de 1 Samuel, aonde o sacerdote está justamente destacando a soberania e a santidade de Deus, aonde ele diz que Deus está acima dos homens, que Deus está acima dos deuses e da criação. Ele é o Senhor soberano, e esse Deus, Ele é santo. E quando a Bíblia diz que Deus é santo, quer dizer que Ele é incomparável, Ele é incomum, Ele é exaltado, Ele é outro. Então nós precisamos entender que Deus é santo. E olhando para esse texto, vamos compreender porque a ira de Deus se acendeu sobre Uzá. E quando Deus estava entrando na cidade, o povo estava celebrando, adorando este Deus. Até então, nada tinha acontecido. O Senhor está sendo transportado em carros de boi. A arca da aliança está sendo levada para a cidade, para a habitação, em carros de bois. E a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que na frente ia Uzá guiando e Aiô estava guiando os bois. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e quando tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca da aliança. Você observa que estava havendo um culto de adoração a Deus. E nesse momento do culto, o culto foi profanado, porque Uzá colocou a mão na arca da aliança. A arca ia cair e ele tentou segurar. E você pode pensar muitas coisas, como eu também penso. E a ira de Deus se acendeu. Aqui o versículo de número 6 diz: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Ele põe a mão na arca. Ele agiu de forma intuitiva. Ele agiu sem pensar. Ele agiu sem pensar. Mas esse é o problema. Esse é o nosso problema, é agir
sem pensar, fazer as coisas para Deus sem pensar na sua santidade, sem pensar na sua palavra, sem pensar na sua lei, sem pensar nas consequências. O problema foi esse. Ele agiu de maneira intuitiva, como talvez eu e você agiríamos. O boi tropeçou, a arca ia virar, e ele pôs a mão para segurar, para não deixar a arca cair. E aí ele profana aquele culto que estava sendo celebrado ao Senhor. Já estava quebrando a ordem de Deus de transportar a arca nos ombros dos coatitas. E agora este homem vai e põe a mão na arca, trazendo para a sua vida um grande juízo. Ele não tinha refletido no Deus Santo, ele não tinha refletido no que a palavra de Deus diz. Então ele toca na arca, porque ele não está pensando, ele está ali participando, mas não está refletindo na santidade de Deus, ele não está refletindo na palavra de Deus. Como eu devo participar deste culto? O que eu devo fazer? O que a palavra de Deus diz para eu fazer e o que a palavra me diz para não fazer? E a questão, o problema de usar foi esse, de não agir de maneira refletida, de não pensar realmente na santidade de Deus, de não pensar na sua palavra, no que a palavra do Senhor tinha dito para ele. E aí Deus é santo, e esse Deus santo, ele se ira. A forma como Deus executa o juízo sobre os aqui assusta Davi de uma maneira terrível, e também nos leva até a protestar sobre como Deus age. Por quê? Porque nós aprendemos que Deus é longânimo, nós aprendemos que Deus é misericordioso, nós aprendemos que Deus é paciente. Então a gente fica pensando, meu Deus, e pensamos que Uzá é o herói da história, que ele era o cara bom, que ele estava fazendo aquilo para o bem. Então a gente pensa dessa forma e nos leva a olhar para a ação de Deus com indignação. Meu Deus, mas o boi ia tropeçar, ele só colocou a mão para não cair para a arca não cair no chão. E a gente fica pensando, tentando entender. A gente fala, mas Deus é bom, mas Deus é misericordioso, Ele é paciente, mas Ele atinge Uzá de uma maneira rápida, Ele não dá chance, Ele não dá uma oportunidade. Só foi o rapaz colocar a mão, a ira do Senhor se rompeu contra ele. A ira do Senhor, um clarão se acendeu naquele momento. E aí a gente fica perguntando, qual o problema de Uzá? Porque Deus fez isso com ele. É porque ele, como nós, é pretensioso. Uzá achava que as suas mãos eram mais santas que a terra. Uzá achava que a mão dele era mais santa do que a terra, aonde a arca ia cair. Mas não era o chão que profanaria a arca da aliança. Pelo contrário, eram as mãos impuras, as mãos injustas,
as mãos de um rebelde, de um pecador, é que iria tocar no Senhor. O Senhor não queria ser tocado por mãos profanas. O Senhor não queria ser tocado pelas mãos da desobediência, da rebelião, a qual trouxe a maldição para o mundo. Porque em comparação ao homem, a terra é obediente ao Senhor. Em comparação ao homem, a terra é obediente às leis de Deus. Mas Uzá, ele toca na arca com as suas mãos, e as suas mãos eram mãos impuras, como a minha e a sua. São mãos impuras. Esse é o problema que a Bíblia nos mostra sobre este homem. A pretensão dele de se achar santo, de se achar mais puro do que a terra, e colocar a mão na arca do Senhor, no trono do Senhor, e aí a ira de Deus se acendeu de tal forma, e isso levou Davi a ter um grande medo. Davi ficou assustado, ficou com medo, desanimado, preocupado. E aí, queridos irmãos, ele viu como Deus agiu, o que Deus fez com aquele pobre homem. Então, a justiça de Deus nos faz até nos indignar. Mas por quê? Porque nós não sabemos o que é santidade, nós não sabemos o que é justiça, nós não sabemos o que é pecado, nós não sabemos o que é graça. A razão de nossa indignação contra a ação justa de Deus, porque Deus é justo em todos os seus caminhos, Ele é justo em todas as suas obras. Deus não mata Uzá de maneira injusta. Ele não é um inocente aqui. Ele não é inocente. Como eu e você achamos que ele é inocente. Como eu e você pensamos que ele é bonzinho, que ele é o herói da história. Pelo contrário, ele estava diante de Deus, mas não refletiu, não pensou na santidade do Senhor e no que o Senhor diz em sua palavra, o que Ele ordena em sua palavra, como devemos fazer ou o que não devemos fazer, e aí as consequências vêm para nós. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e olha, foi em meio ao culto, irmãos. Pense a alegria, o Senhor entrando na cidade e o povo atrás, na frente, em volta, celebrando, cantando ao Senhor, adorando, bendizendo, Davi pulando de alegria, o povo satisfeito, e aquela alegria, tudo maravilhoso. De repente, meu irmão, ninguém nem percebeu que o boi tropeçou e a arca ia cair. A maioria nem percebeu isso, que estava em adoração. E aí, em meio àquela alegria, cânticos, louvores, acende um clarão. Um clarão, a chama literalmente. Ela se irrompe contra Uzá, que pôs a mão nela. E faz o quê? Aquele fogo que sai da arca broca, faz um furo, ultrapassa Uzá, o matando ali naquele momento. Agora essa alegria, esses cânticos dá lugar, queridos irmãos, ao desespero, ao medo, ao pavor. Imagine a correria, imagine o pavor naquele momento. Deus, ele se manifesta,
Imagine e lembre quando ele se manifestou lá no Monte Sinai, que ele disse para que o povo não tocasse no monte, não se aproximasse, e agora o Senhor aqui. E a gente passa a entender quando os profetas, irmãos, têm uma revelação de Deus e fica apavorados, fica em desespero, como o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ele fica apavorado, porque ele contempla um Deus santo, e o medo desse Deus santo acender a sua ira em direção dele faz com que ele entre em desespero. Então, naquele momento, em um momento de culto, em um momento de adoração, em um momento de alegria, algo acontece que traz um pavor, que traz um medo, que traz um desespero. As pessoas apavoradas com aquilo que aconteceu, a santidade do Senhor, a ira do Senhor se acendeu, um homem está morto, e o povo está desesperado por causa disso. Aí o que Davi faz? Ele fica desanimado, ele fica com medo de Deus. O servo do Senhor fica com medo agora do Senhor. Não sabe nem mais como transportar a arca do Senhor. Fica triste, fica abatido, vem pavor, medo sobre ele e ele não sabe o que fazer, porque a ira de Deus está acesa. Será que nós conseguimos pensar, refletir sobre isso? A ira de Deus está acesa. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Porque como nós podemos nos aproximar dEle? Como podemos chegar diante de Deus? O próprio povo de Israel, queridos irmãos, no capítulo 6 e no verso 19 e 20, quando os filisteus levaram a arca, que chegou numa cidade, numa aldeia, o povo olhou para a arca. Olha o que aconteceu. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 6, verso 19 e 4. Olha o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 6, verso 19 e 20. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? O povo agora quer se afastar de Deus. O povo não quer Deus ali com eles. O povo quer que alguém venha buscar a arca. Venha buscar a arca. E enviaram mensageiros para buscar a arca do Senhor. Quem pode estar diante deste Deus santo, igreja? Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso, que é Ele mesmo que aplaca a sua ira. Ele provê um meio para que a sua ira fosse apagada, aplacada. Então o meio que o Senhor fez foi através da expiação. Olha aqui o capítulo 6, verso de número 13 ao 15 diz. Vou ler o versículo 9, que diz assim: Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá.
Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Aí o versículo 13 diz aqui: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal e de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todo israelita levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. A forma de se apresentar diante de Deus, de se chegar a Ele e de tê-lo, e ter a sua presença, é através do sacrifício expiatório, é através da expiação pelo pecado. Então Deus preparou uma forma, um meio de nós chegarmos a Ele, que é através do seu sacrifício, porque esse Deus é um Deus que é um Deus santo e um Deus que se ira. Tanto o Salmo 15 como o Salmo 24 indaga, pergunta: quem estará diante do Senhor? Quem subirá ao seu monte? Se nós somos pecadores, e se a ira de Deus está acesa, como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso buscar o seu favor? Como eu posso alcançar a sua graça? Se eu sou pecador e Deus é santo, e o profano não pode se aproximar do santo, porque vai dar justamente em juízo. Vai acontecer o que aconteceu com Uzá e com muitos outros. Mas eu preciso do favor de Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Como eu obter? Como chegar diante dele? Aí o Senhor preparou o sacrifício, a expiação pelos nossos pecados. É dessa maneira que nós podemos nos achegar a Deus. Mas olhando para esse texto, que nos comunica grandes verdades, principalmente a respeito da adoração a Deus. Porque só quem quer adorar Deus é aqueles que experimentaram a sua salvação. Todos aqueles, queridos irmãos, que foi resgatado por Deus, que foi salvo, liberto por Ele, quer adorá-lo, quer servi-lo. Mas também precisa fazer isso de maneira correta. Se nós queremos a presença de Deus para a nossa vida, precisamos fazer isso de maneira correta, porque nós nos reunimos para adorar a Deus, mas não refletimos na santidade do Senhor. A gente não reflete, não pensa na santidade do Senhor, não pensamos no que Ele diz em Sua palavra. Saímos de casa para nos apresentar diante de Deus, para adorá-lo, para louvar o seu nome. Mas como nós estamos diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? Ele é santo. Significa que Ele é elevado, Ele é puro, é separado. Mas como nós, meras criaturas profanas, que não temos só nossas mãos sujas, mas o nosso coração imundo. Como nós podemos chegar diante de Deus com nossos olhos cheios de contaminado pela prostituição, pela imoralidade, que nós estamos sempre adquirindo, sempre vendo por meio das telas de celulares, pela televisão? Nossos celulares estão cheios de pornografias, cheios de imoralidade, nosso coração está cheio de imundícias. Mas nós não refletimos na santidade de Deus e saímos de casa para adorar o Senhor dessa maneira.
É assim que a gente adora a Deus, sem refletir na santidade de Deus. Nosso coração cheio de maldade, cheio de cobiça, nosso coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, nossos olhos cheios de impureza. Mas nós chegamos aqui, dobramos nossos joelhos e vamos adorar a Deus. Mas por que fazemos isso? Não refletimos na santidade do Senhor. Mas o inimigo está nos destruindo. Não pense que estamos bem, não, porque o inimigo já nos conquistou. O nosso inimigo é o pecado, o nosso inimigo é a morte, o nosso inimigo é o diabo, ele já nos conquistou. E como Paulo diz em Romanos, Deus os entregou às paixões para vos destruir. Está dominado pelo pecado, não consegue orar, não consegue ler a palavra de Deus, não tem libertação, não experimentou o poder de Deus. Como podemos chegar diante desse Deus com a nossa boca imunda, cheio de palavrões, piadas imorais e obscenas? Como podemos chegar diante de Deus com o nosso coração cheio de ira, de mágoa, de ressentimento, de rancor? Como podemos chegar diante desse Deus santo? Fazemos isso sem refletir na santidade de Deus. Cada dia mais nós nos parecemos com o mundo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Quando ele está falando sobre adoração, sobre o culto ao Senhor. Ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando ele está falando: rogo pela compaixão do Senhor que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Mas é assim que a gente adora a Deus? É assim que a gente cultua o Senhor? Pelo contrário, nós adoramos a Deus ainda com a mentalidade mundana, com a mentalidade carnal, com a mentalidade do velho homem. Cada dia nós queremos nos parecer com o mundo do que nos parecer com Cristo. A forma que nós tomamos é para nos parecer com o mundo. E tudo que o mundo faz, a gente quer imitar. Tudo que o mundo pratica, a gente quer praticar. Mas nós não queremos praticar a palavra, nós não queremos parecer com Jesus, nós não queremos ser como a palavra de Deus ensina, mas nós queremos nos parecer mundanos. Achamos melhor nos parecer com o mundo. E olha, pagamos para isso, pagamos para ficar parecido com o mundo, pagamos. Crentes agora estão fazendo tatuagem e coloca trança no cabelo. Eles pagam para isso, para se parecer cada vez mais com o mundo. Mas não querem mais serem humildes, não querem mais serem parecidos com Jesus. Eles querem ser parecidos com o mundo. E a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que tipo de crente nós somos? Deus é santo. E se você não souber e não entender o que é isso, mais cedo ou mais tarde vai se deparar com um juízo. Com esse juízo, a morte. A ira de Deus está sobre aqueles, queridos irmãos, que não crêem no seu Filho e que rejeitam o dom da vida eterna. Mas se nós nos parecemos cada vez com o mundo,
significa que nós não fomos salvos, significa que nós não fomos transformados, não temos o Espírito de Deus trabalhando em nosso coração, mudando a nossa mente. Ainda temos o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de cobiça, cheio de coisas impuras. Mas aí, domingo e mais domingo, a gente está aqui para adorar o Senhor. Irmão, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E aí a gente pensa que adorar o Senhor é isso aqui. Mas a gente não quer realmente colocar a palavra de Deus em prática. Jesus Cristo disse: vocês me honram com lábios, mas o coração está longe. Vocês cantam o meu nome, mas seu coração está longe, seu coração não me pertence, seu coração não deseja a minha presença. Para ter a minha presença, vocês têm que se santificar. E Jesus Cristo diz que a gente se santifica pela palavra. Pela palavra que nós somos santificados, lendo a palavra dele, colocando a palavra dele em prática, orando, apresentando as fraquezas ao Senhor. Senhor, eu sou fraco nesta área, me ajude, Senhor, me liberte, Senhor, me fortaleça, Senhor, me dê graça, me dê força. É assim que nós vamos vencendo o pecado, nós vamos vencendo o mundo. Mas como cristão nós estamos mortos em pecados, em delitos, e não estamos preocupados com isso. Mas mais cedo ou mais tarde a ira de Deus se acenderá e virá em nossa direção, o juízo de Deus virá em nossa direção. Nós estamos vivendo para quê? Aqueles que foram salvos vivem para Deus, vivem para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas ele diz que vive, que Cristo vive nele, e que a vida que antes ele vivia, agora ele vive pelo Filho de Deus. Que cristão você quer ser? Como nós, igreja, podemos ter a presença de Deus? E você percebeu aqui que a presença de Deus abençoava as pessoas. A presença de Deus abençoou aqui a casa de Obed, a sua família. Davi, quando ouviu isso, diz: está abençoando, não, vou buscar a arca do Senhor. Quando ele viu falar que a casa do Senhor estava abençoando, que a arca do Senhor estava abençoando a casa de Obed, ele foi lá buscar. Se você, é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Você quer ser abençoado por Deus sem a presença dEle? É com a presença de Deus que nós somos abençoados, é que nós temos vida e vida em abundância. Agora, essa brincadeirinha que nós faz de conta que somos crentes, de vir aqui todo domingo e cantarmos louvores e ir para casa e lá viver como mundano, lá viver como ímpio, não dando testemunho para a família de que nós somos transformados, de que nós somos mudados. Nossos pais olham para nós e não vê mudança, nossos irmãos olham para nós e não vê mudança. E aí as pessoas dizem assim: se fulano for para o céu, também vou, porque ele é igual a mim, ele parece comigo, ele faz tudo o que eu faço. Quem foi resgatado por Deus, salvo, liberto, tem uma nova vida em Cristo. Tem a presença de Deus em sua vida, santifica a sua vida. Sabe, os altares, os ídolos, a gente quebra tudo. Sabe, a pornografia no celular, a gente arranca isso da nossa vida, exclui, ora a Deus, consagra nossos olhos, consagra nosso coração. É assim que o crente liberto faz. Ele não vive mais essa vida de pecado e não vem para cá e fica ali de joelho, Senhor, misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor. Sabe essa oração de fraco? O que enfraquece o crente é o pecado. O que impede que os crentes estejam na presença de Deus é o pecado.
O que nos impede de termos Deus em nossa vida é o pecado. E a gente fala, eu estou fraco, eu estou desanimado, é pecado, meu irmão. João disse, olha, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando ele anda na luz, quando ele pratica as coisas boas, justas, ele tem prazer e está em comunhão. Mas ele anda nas trevas, aí chega aqui a luz ofusca, não consegue ter comunhão. Deus é santo, igreja. Esse texto deve nos comunicar muitas verdades. A primeira verdade que eu e você precisamos entender é que quem é salvo deseja adorar a Deus e ter Deus na sua vida, como Davi fez aqui. Depois que Deus o libertou, a cidade e o povo, ele fez aquele lugar centro de adoração. Se você foi salvo e liberto, sua vida deve ser o centro de adoração a Deus. Você deve trazer a presença de Deus pelo Espírito Santo para a sua vida. Se você é salvo por Deus, é um adorador, você deve fazer isso com reflexão, com temor, com tremor, lembrando da santidade de Deus, lembrando da sua palavra. Você não vai agir de qualquer forma, nem de qualquer maneira, você não vai participar da adoração a Deus de qualquer jeito. Se você é salvo, foi liberto e adora o Senhor, a sua vida passada tem que morrer. Você tem que santificar a sua vida pela palavra de Deus. Porque quem quer comunhão com Deus, quem quer estar na presença do Senhor, santifica a sua vida. Não vai ter uma vida de qualquer jeito, porque sabe que perderá a presença de Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor, lembrando que